171. Viver em outro mundo. Capítulo 983. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. Outro motivo para Zhao levar aquelas pessoas de volta para o espaço foi porque ele não queria receber nenhuma ameaça. Zhao não gostava de ser ameaçado. E se Feng Lei e os outros chegassem em becos sem saída, então não seria difícil para eles levarem aquelas pessoas como reféns. Quando isso acontecesse, não só Zhao estaria em problemas, Shan e os outros também estariam. Zhao não queria intervir nos assuntos atuais do clã Pegasus Alado. Ele queria ver se os Pegasus Alado entrariam no espaço se fossem forçados no canto. Se o clã Pegasus Alado fosse como o clã Thunder, sendo aniquilado, mas não entrando no espaço, então eles teriam a admiração de Zhao. Contudo, ele ainda não os ajudaria. Se eles quisessem ser heróis, Zhao não os impediria. Eles teriam o respeito de Zhao, mas não sua simpatia. No segundo dia após o ataque da família Uneal na linha defensiva, a família Uneal começou a avançar para o plano Pegasus Alado. Sua velocidade de avanço não era muito rápida, e sim estável. Eles não deixaram uma chance para o clã Pegasus Alado contra-atacar. Os generais do clã Pegasus Alado estavam fazendo as mesmas táticas de ataque de Zhao. Eles estavam fazendo táticas de guerrilha. Entretanto, os Pegasus Alados foram rápidos em descobrir que seus métodos eram simplesmente inúteis contra a família Uneal. As armaduras mágicas eram mais rápidas que eles. Além disso, os seus não tiveram nenhuma obstrução diferente do chão. Se eles quisessem se livrar um do outro, então velocidade era primordial. Se os Pegasus Alados não pudessem assumir a vantagem de velocidade, então eles apenas estariam cortejando a morte na frente da família Uneal. O dia seguinte passou por essa situação. Os Pegasus Alado lançaram ataques surpresas que não resultaram em nada. Os civis só podiam recuar e retroceder de cidade em cidade. Quando essa situação foi relatada a Feng Lei e os outros, suas expressões eram difíceis de se ver. Táticas de guerrilha eram a esperança final do clã Pegasus Alado. Se essa tática fosse inútil, então eles só poderiam lutar usando métodos normais. Mas nessas batalhas de base, o clã Pegasus Alado ainda sofreria perdas diante dos canhões e tanques de guerra da família Uneal. O dia seguinte chegou rápido. A família Uneal ainda estava assumindo uma cidade após a outra. Mas cada local que eles chegavam não tinha nenhuma pessoa presente. Desta vez, Ash não estava pensando em escravização. Eles sabiam muito pouco sobre o clã Pegasus Alado. Portanto, Ash estava planejando matar todos eles. O plano de Ash pode ser demais, mas para Ash não era. Eles queriam a terra, mas não as pessoas. Se eles mantivessem os Pegasus Alados vivos, então eles teriam que manter pessoas estacionadas para manter o clã Pegasus Alado sob controle. Isso reduziria o número do exército da família Uneal. Portanto, Ash pretendia limpar o local. Nem mesmo galinhas e cães sobreviveriam. Ash não estava com medo da retaliação do clã Pegasus Alado. Para ser honesto, ele até mesmo esperava que o clã Pegasus Alado enviasse soldados poderosos. Isso garantiria a Ash que os Pegasus Alado fossem pelo menos decentes. Se os Pegasus Alados pudessem resistir bem, então o coração de Ash seria acomodado. Ash ainda conseguia se lembrar dos mortos-vivos que eles enfrentaram no começo. Sua força de luta era excepcional. Embora aqueles mortos-vivos fossem fortes, no momento de vida ou morte do clã Pegasus Alado, eles não apareceram. Para Ash, essa situação era um perigo oculto significativo. Ash sabia que aqueles mortos-vivos eram controlados por uma pessoa. Se ele não pudesse ver aqueles mortos-vivos no plano Pegasus Alado, então isso significava que a pessoa estava oculta o tempo todo. A ameaça dessa pessoa para a família Uneal era muito grande. Embora os ataques da família fossem formidáveis, era impossível para pilotos ficarem dentro de suas armaduras mágicas o tempo todo. E uma vez que eles saíssem de suas armaduras mágicas, a força dos pilotos diminuiria por várias vezes. Nesse caso, se um exército de mortos-vivos aparecesse de repente durante o tempo em que os pilotos não estavam dentro de suas armaduras mágicas, então a família Uneal sofreria um enorme desastre. Ash não era mais um garoto ingênuo que tinha acabado de ganhar um exército para comandar.
Depois dos últimos dias, ele tinha amadurecido e agora era capaz de pensar sobre os problemas futuros. Portanto, Asha avaliou muito a informação com relação àqueles mortos-vivos. Após receber mais informação, Feng Lei e os outros imediatamente foram para a mansão do orador Fang para procurar por Shan. Porém, infelizmente para eles, não apenas Shan, mas até mesmo os guardas vigiando o escritório se foram. Após ver isso, o coração de Feng Lei ficou frio. Ele não sabia o que Shan estava fazendo. Contudo, isso também significa que Feng Lei e os outros não podiam mais usar aquelas pessoas para ameaçar Shan. Foi só onde eles descobriram sobre Shan e o orador Fang entrando no espaço. Após retornar para o salão, Feng Lei pensou em várias maneiras de resolver seu problema. A única coisa que eles precisavam fazer agora era fazer Shan contatar o clã Thunder e os bárbaros para pedir por ajuda. Aquela noite, Feng Lei finalmente decidiu capturar todos aqueles leais a Shan e usá-los como uma moeda de troca. Mas agora, parece que esse método não poderia ser usado. Todos que ainda eram leais a Shan, bem como aqueles do lado do orador Fang, desapareceram. Agora, Feng Lei não tinha meios de ameaçar Shan. Em face a esse resultado, Feng Lei não sabia o que fazer. Então ele de repente descobriu que se Shan não pudesse ajudá-los, então o clã Pegasus alado estaria acabado. No passado, Feng Lei e os outros sentiram que Shan estava apenas falando besteiras para assustá-los. Mas agora, eles descobriram que era verdade. Se eles não entrassem no espaço de Zhao Ai, então o clã Pegasus alado provavelmente seria aniquilado. Entretanto, essa constatação veio tarde demais. Feng Lei sabia que contatar Shan neste momento seria impossível. Mas ainda havia outra escolha, as raças estrangeiras. Depois de pensar sobre isso, Feng Lei imediatamente pegou seu peixe mensageiro. Esse peixe estava conectado com um membro de uma raça estrangeira que ele estava familiarizado. Quando Feng Lei seguiu seu peixe mensageiro, ele disse: Ancião Nes, você está aí? Esse ancião Nes era um ancião da raça Homem-Fera que também era um ancião encarregado de manter o contato com o clã Pegasus alado. Ele era a última esperança de Feng Lei salvar a raça. Assim que Feng Lei estava prestes a repetir sua fala, a voz do ancião Nes foi ouvida de repente. Orador Feng Lei. Qual é o problema? Quando Feng Lei ouviu a resposta de Nes, ele não pôde deixar de soltar um longo suspiro. Em seguida respondeu rapidamente: Ancião Nes, bom dia. Este Feng Lei tem algo para te dizer. Uma nova raça apareceu no reino divino. Eles usam algum tipo de gigante de ferro para lutar. Esses gigantes de ferro são muito fortes. Eles podem voar no céu e seus ataques não são inferiores aos de especialista de nível Deus. Neste momento, eles estão atacando o clã Pegasus alado. Espero que as raças estrangeiras possam nos ajudar. Contanto que você nos salve. Então o clã Pegasus alado pagaria qualquer preço. O clã Pegasus alado pagando qualquer preço não era algo que um vice-orador como Feng Lei poderia dizer. Mas agora que Shan e Fang não estavam presentes, Feng Lei não tinha escolha. Quando ele ouviu Feng Lei, Nes parou por um momento. Isso fez com que Feng Lei ficasse inquieto. Depois de um tempo, Nes disse: Feng Lei, lembro que Zhao Ai tem um bom relacionamento com o clã Pegasus alado. Por que o senhor Zhao Ai não te ajuda desta vez? Feng Lei só pôde sorrir amargamente. Ele não esperava que a outra parte levantasse a questão de Zhao Ai. Além disso, parece que a outra parte era muito respeitosa para com ele. Isso fez Feng Lei se sentir estranho. Ele tentou dizer que não queria ser governado por Zhao Ai. Entretanto, parecia que todos tinham um bom relacionamento com ele. Para os Pegasus alados, esse foi um enorme golpe. Naturalmente, Feng Lei não falaria a verdade. Ele imediatamente disse: Ancião Nes, isso é o que aconteceu. Nosso clã Pegasus alado tem uma pessoa chamada Shan. Ele é quem pode alcançar o Senhor Zhao Ai. No entanto, ele não está na nossa família desta vez e foi visitar os bárbaros e o clã Thunder. Como não conseguimos encontrá-lo, então não temos como pedir ajuda para o Senhor Zhao Ai. Portanto, quero pedir às raças estrangeiras que nos ajudem a passar por essa provação. As palavras de Feng Lei não foram completamente suaves. Além disso, ele falou com muito cuidado. Ele nunca fez seu pedido como patriarca do clã Pegasus alado, então mesmo que as raças estrangeiras ajudassem a expulsar a família Oneal, o clã Pegasus alado ainda teria chance de evitar o acordo já que o pedido não tinha autoridade.
Eles só poderiam dizer que o patriarca não concordou com o pedido. Isso deveria lhes ganhar tempo. Assim que Nes ouviu Fengley, ele ficou em silêncio. Então, depois de algum tempo, ele disse: Orador Fengley, não posso decidir esse assunto sozinho. O clã precisaria ter uma reunião. Por favor, aguarde um tempo. Logo depois disso, Nes não falou mais. O coração de Fengley não pode deixar de afundar. Ele estava com medo de que Nes não se importasse com eles. Se esse fosse o caso, então o clã Pegasus alado estava acabado. Mas o que Fengley não sabia era que seu pedido tinha causado um debate entre as raças estrangeiras. As raças estrangeiras estavam quase divididas em dois lados: aqueles que queriam oferecer apoio e aproveitar a oportunidade para absorver o clã Pegasus alado, e aqueles que não queriam ajudar para evitar ofender os Awai. As preocupações das raças estrangeiras eram razoáveis. Isso porque eles entendiam a situação com o clã Pegasus alado. Ao mesmo tempo, eles também sabiam de seu relacionamento com os Awai. Viver em outro mundo. Capítulo 984. Solomon, Leir e Ed atualmente estavam dentro do palácio da raça Homem-Fera. Também havia outros grupos tribais presentes dentro da sala. As pessoas nesta sala eram os tomadores de decisão das três raças. Se alguém viesse aqui e matasse todos os presentes, então as raças estrangeiras certamente cairiam em anarquia. Mas o motivo dessas pessoas estarem aqui era para a reunião. Eles decidiriam se deveriam enviar soldados para ajudar o clã Pegasus alado. Para as raças estrangeiras, as implicações dessas decisões eram pesadas. Solomon olhou para as pessoas dentro da sala e disse: Todos já devem saber por que estamos aqui. Então, como decidiremos isso? Sussurros rapidamente foram ouvidos dentro do salão. Todos estavam discutindo entre si. No entanto, ninguém falou alto. Todos apenas ficaram sentados ali conversando com aqueles próximos deles. Quando Solomon viu essa situação, seus olhos se contraíram. Ele não achou que isso era algo simples. Quando estava ligado a Zawai, acabaria virando uma situação complexa. Solomon se virou para Leir e Ed e disse: E quanto a vocês dois? O que você acha sobre esse assunto? Leir sorriu levemente e disse: Vamos ouvir o que todos têm a dizer primeiro. Eu ainda não posso decidir o que fazer sobre esse assunto. E Ed não fez nenhum barulho, mas assentiu, indicando sua intenção. Ela não queria expressar sua visão nesse momento. Solomon já esperava essa resposta, mas como esse assunto precisava ser resolvido, ele olhou para os dois e disse: Vocês dois, por que estão tornando isso difícil? Por que vocês só não dizem o que têm em mente? As pessoas sob eles também tinham notado as ações dos três líderes. Portanto, a discussão começou a diminuir até que todos estavam olhando para os três. O sorriso no rosto de Leir desapareceu e um traço de raiva lampejou por seus olhos. Ele não pensou que Solomon os forçaria a este ponto. Ele descobriu que Solomon estava se tornando cada vez mais autoritário nos últimos dias. Parecia que ele olhava para Leir como se fosse seu subordinado. Com o temperamento de Leir, isso era completamente inaceitável. Leir era um anão que era uma pessoa bem-humorada e gostava de lidar com as coisas de maneira discreta. Mas não importa o que, Leir ainda era um patriarca, detendo o mesmo status de Solomon. Como Solomon poderia tratá-la de tal maneira? Leir olhou para Solomon e disse: Que tal enviarmos pessoas para achar Benja e os outros primeiro? Assim que eles vierem aqui, então eles poderão nos dar uma sugestão. Afinal, eles estiveram com o Sr. Zawai por mais tempo. Eles devem entender mais do temperamento de Zawai que nós. Quando Leir disse isso, ninguém negou. Eles sabiam que Leir estava certo. Agora que Zawai tinha lidado com os anciões supremos, as pessoas não consideravam Benja e os outros tão importantes quanto costumavam considerar. Entretanto, parecia que suas opiniões ainda eram muito importantes. Benja e os outros estiveram com Zawai por muito tempo, então eles deveriam ter um bom entendimento sobre o estilo de Zawai. Por causa disso, sua opinião deveria ser significativa para a discussão. Solomon não disse nada. Para ser honesto, ele realmente não se importou com Zawai agora. Eles já tinham obtido as 12 armas supremas. Embora uma tivesse sido levada por Zawai, não afetaria muito sua força. Solomon acreditava que sua força atual era o bastante para lidar com Zawai. Não se esqueça, Zawai não se atrevia a enfrentar os 9 anciões supremos. Naquele momento, Zawai queria pedir ajuda das raças estrangeiras. Ao olhar neste ponto,
Era o bastante contanto que 6 anciões supremos colaborassem para lidar com Zhao Ai. Não havia necessidade de dizer sobre 12 anciões supremos. Essas 12 armas supremas certamente lidariam com Zhao Ai. Matar Zhao Ai com esse número não deveria ser impossível. Por causa desse pensamento, Solomon defendeu para apoiar o clã Pegasus alado. Ele queria usar essa oportunidade para avaliar os Pegasus alados. Para Solomon, Zhao Ai não estava mais em suas preocupações. Os pensamentos de Ler eram o direto oposto de Solomon. Ele não era a favor de enviar apoio. Ler sabia muito sobre Zhao Ai de Hider. Ele descobriu que Zhao Ai tinha meios de saber o que estava acontecendo atualmente com seu povo. Portanto, era impossível para Zhao Ai não estar ciente do que estava atualmente acontecendo com os Pegasus alados. Se Zhao Ai sabia da situação do clã Pegasus alado e não fez um movimento, então isso significa que Zhao Ai tinha seus próprios planos. Por causa disso, Leir acreditava que eles não deveriam despachar tropas, para que não atrapalhassem o plano de Zhao Ai. Leir não queria fazer nada de errado com Zhao Ai. Ele acreditava que Zhao Ai os tinha ajudado muito e até mesmo deu as armas supremas para as raças estrangeiras. Com essa sinceridade, as raças estrangeiras deveriam estar apoiando Zhao Ai. Enquanto isso, embora Ye ainda estivesse em cima do muro, ela estava mais do lado da decisão de enviar tropas. Os elfos sempre pensaram que eles eram a raça mais nobre entre o céu e a terra. Eles haviam sido suprimidos pelos divinos por todos esses anos, o que deixou os elfos com raiva. Agora que os divinos tinham desaparecido, então era natural para eles mostrarem seu poder. A ideia de Yer sobre Zhao Ai era similar à de Solomon. Na sua mente, eles agora tinham o poder para lidar com Zhao Ai. Mesmo que Zhao Ai não pudesse ser morto, ele ainda teria problemas para enfrentar 12 anciões supremos. Mais importante, Yer estava pensando que Zhao Ai estava prestes a ascender. Por causa dessa informação, Yed concordava em enviar tropas. Contudo, ela ainda precisava ser cuidadosa e queria ouvir a opinião de Eta. Logo, 3 pessoas entraram. Essas 3 pessoas foram procurar por Binja, Hider e Eta. Quando essas 3 pessoas voltaram, o espírito de Solomon não pode deixar de tremer. Ele imediatamente disse: Binja e os outros chegaram. Faça-os entrar rápido. Entre as 3 pessoas, um homem fera imediatamente respondeu, respondendo ao patriarca: Eu não encontrei o capitão Binja. Fui até sua casa e descobri de seus vizinhos que após retornar, sua família se mudou de repente. Quanto a onde, ninguém sabe. Também, não foi só eles que se mudaram, aqueles com relacionamento próximo deles também se foram. Solomon olhou fixamente antes de sua expressão mudar. Então ele se virou para o anão e o elfo, mas seu relatório foi o mesmo. Eta e Hider também haviam se mudado quase no mesmo tempo que Binja. Além disso, assim como Binja, as pessoas que eram próximas deles se foram. Eles nem mesmo deixaram para trás alguma pista. Quando ele ouviu os relatórios, o humor de Solomon afundou. Então ele rugiu: absurdo. Eles certamente foram com Zhao Ai, tenho certeza disso. A expressão de Ler também ficou frígida. No entanto, ele não estava com raiva. Ao invés disso ele estava preocupado. Isso porque ele descobriu que as coisas eram mais sérias do que ele pensava. Zhao Ai parecia saber de algo, assim lhe propôs fazer tal arranjo. Essa informação fez as pessoas dentro do salão se entreolharam. Eles não sabiam o que dizer. Neste momento, Solomon se virou para todos e disse: Esqueça. Todos, vamos falar sobre o que faremos com o clã Pegasus alado. Após ouvir os sussurros mais uma vez, Solomon franziu a testa. Para ser honesto, ele odiava esse som, ele odiava discutir. Entretanto, ele não podia mudar a situação. Depois de pouco tempo, um homem fera se levantou de repente e se curvou para Solomon: Vossa Majestade, acho que devemos despachar as tropas. Neste momento, o grupo mais poderoso no reino divino são as raças estrangeiras. O clã Pegasus alado é nosso aliado, então devemos enviar tropas para ajudá-los. Ao mesmo tempo, também poderíamos absorver os Pegasus alados. Dessa maneira elas não fornecerão um problema para nós no futuro. Não devemos ser passivos neste assunto. Esse era um homem fera raposa. A tribo raposa era famosa por ser astuta. Suas palavras representavam sua natureza. Ele primeiro disse que eles agora eram a força mais poderosa no reino divino. Embora os Pegasus alados fossem aliados,
Suas palavras queriam lembrar aqueles presentes que eles agora eram os novos governantes do reino divino. Era hora deles expandirem. Depois disso, ele também disse que eles deveriam absorver o clã Pégaso alado. Em outras palavras, como eles não eram parte das raças estrangeiras, então eles poderiam acabar se tornando seus inimigos no futuro. Por causa disso, eles precisavam fazer um movimento na outra parte primeiro. Embora fosse apenas uma curta sequência de palavras, ela retransmitiu muitas coisas. Qualquer um podia ver deste ponto de onde a reputação da tribo raposa de ser astuta veio. Suas palavras causaram outra explosão de sussurros na sala. Depois que os divinos foram lhe dados, as raças estrangeiras se viram com um senso inflado de confiança. Neste momento, um anão se levantou e disse: "Eu não concordo em enviar tropas. Todos devem estar cientes que os Pégasos alados, clã Thunder e os bárbaros foram os primeiros aliados de Zawai. O Senhor Zawai já levou o clã Thunder e os bárbaros para outro lugar. Enquanto isso, o clã Pégaso alado tem arrastado as coisas e recusado ir. Por causa desse assunto, o Senhor Zawai até mesmo matou o patriarca Pégaso alado. É impossível que o Senhor Zawai não esteja sabendo da situação do clã Pégaso alado. Também não é possível que o Senhor Zawai não faça um movimento apesar de saber sobre esse assunto. Isso simplesmente não é do seu feitio. Isso apenas significa que o Senhor Zawai não quis enviar tropas. Ele tem seu próprio plano. Se nos intrometermos precipitadamente nos seus negócios, então podemos acabar ofendendo o Senhor. Isso não seria bom para as raças estrangeiras." O anão disse muitas palavras. Ele também apontou as desvantagens de se intrometer nessa situação. Pelo que ele disse, pode-se ver que eles tinham algumas conexões dentro do clã Pégaso alado, deixando-os cientes dos assuntos do clã. Eles sabiam que algo deveria ter acontecido entre Zawai e o clã Pégaso alado. Se eles despachassem tropas neste momento, então eles poderiam acabar ofendendo Zawai. Havia muitas pessoas nessa sala que não queriam ofender Zawai. Isso porque eles tinham experienciado em primeira mão o poder de luta de Zawai. Neste momento, outro homem fera se levantou e disse: "O que há para se temer? Não esqueça, agora temos as 12 armas supremas do reino divino. Esse é um grau de força sem precedentes. Então e daí se ofendermos Zawai? Ele não seria capaz de fazer nada conosco." Essa demonstração não levava nenhuma consideração ou respeito à sua aliança anterior com Zawai. Porém, havia muitas pessoas dentro desse salão que tinham a mesma ideia em mente, especialmente os homens fera e elfos. Então, como uma contra-resposta, outro não se levantou: "Do que você está falando? Não esqueça do quando o Senhor Zawai nos ajudou. Mas agora, você está pensando em lidar com o Senhor Zawai. Você está sendo ingrato." O homem fera bufou friamente e disse: "Ingrato? Zawai realmente nos ajudou a lidar com a raça divina? Não esqueça, ele também odiava muito a raça divina. Então depois disso, ele apenas nos deu as 12 armas supremas, a parte mais importante, o disco estelar, ele manteve para si mesmo. E por que você acha que ele fez isso? É porque ele não nos considerou aliados desde o começo. Por que deveríamos ser hospitaleiros com tal pessoa? Por que estaríamos sendo ingratos se decidimos lidar com ele?" O anão respondeu: "Não importa, se não fosse pelo Senhor Zawai, nossa raça estrangeira não teria conquistado o reino divino. Teria sido impossível para nós obtermos as 12 armas supremas. Pelo menos, deveríamos sentir um pouco de gratidão para com ele. Não deveríamos estar pensando em lidar com o Senhor Zawai." O homem fera zombou e disse: "Gratidão é realmente mais importante que melhorar nossa raça. Dessa vez, estaremos enviando tropas para o clã Pégaso alado para absorvê-los para nosso campo. Isso fortalecerá as raças estrangeiras. Com uma oportunidade tão boa, por que não deveríamos enviar tropas? Zawai eliminando os divinos pode ser dito sua boa vontade para conosco. Ele lidou com os divinos porque ele teve uma inimizade com eles. Se ele realmente lidou com os divinos completamente por nossa causa, então eu serei grato. Mas agora, ei!" O homem fera disse exatamente o que estava dentro da mente de Solomon. Assim como ele disse, não havia nenhum senso de gratidão para com Zawai. Isso porque, em suas mentes, Zawai lidou com os divinos porque eles o ofenderam. Ele ajudando as raças estrangeiras era apenas um resultado secundário. Viver em outro mundo. Capítulo 985. Solomon, Leria estavam sentados ali enquanto ouviam a discussão em andamento.
Pode-se ver pelo argumento de ambos os lados que os Homens-Fera estavam do lado de enviar tropas para o clã Pégaso alado. Enquanto isso, os anões se opunham à ideia. Isso também estava de acordo com as ideias dos dois patriarcas de cada raça. Por outro lado, os elfos permaneceram quietos. Mas pelas suas expressões, parece que eles estavam mais inclinados à ideia de enviar tropas. Ler olhou para seu povo e não pôde deixar de suspirar fundo internamente. O temperamento dos anões é muito direto. Por causa disso, eles sempre deveriam fazer algo a outra pessoa. Mesmo os honestos Homens-Fera tinham tirado vantagem dos anões. Afinal, os Homens-Fera tinham pessoas como a tribo Raposa, enquanto os anões não. Na cultura anã, generosidade gera generosidade e inimizade gera inimizade. Zawa lidou com a raça divina, e no processo ajudou as raças estrangeiras. Portanto, como os anões não poderiam reconhecer essa contribuição, isso fez Ler sentir que os Homens-Fera estavam sendo desavergonhadas demais na sua situação atual. Solomon também se sentiu terrível. Embora Ler não expressasse nenhuma opinião sobre esse assunto, a atitude dos anões mostrava o temperamento de Ler. Parecia que Ler não queria despachar tropas. Solomon tinha algum entendimento com relação a Ler. Ele sabia que Ler gostava muito de Zawai. Foi por causa disso que Ler não queria participar nesta ação pelo clã Pégaso alado. Yer também estava olhando para a argumentação acontecendo. Ela não pode deixar de franzir a testa, pois sabia as implicações dessa cena. Ao mesmo tempo, ela pode ver o comportamento dominante da raça Homem-Fera. Embora ela estivesse ressentida com essa atitude, Yer entendeu que as raças estrangeiras não podiam proporcionar uma luta interna. Uma vez que eles se dividissem, então eles não seriam capazes de dominar o reino divino inteiro. O reino divino atual não tinha mais a raça divina. A parte mais forte e ocupante agora eram as raças estrangeiras. Mas se alguma luta inteira irrompesse nas raças estrangeiras, então as três raças seriam divergentes. Neste caso, eles não seriam capazes de suprimir todas as raças vassalas. Adicionalmente, as raças vassalas tinham acabado de se livrar do controle dos divinos. Se as raças estrangeiras quisessem suprimi-los e governar neste momento, então eles precisariam de força insuperável. As raças vassalas com certeza não desistiriam da liberdade que acabaram de ganhar. Pode-se dizer que atualmente havia um vácuo de poder no reino divino. E as raças estrangeiras eram os melhores candidatos para ocupar esse vazio. Por causa disso, as raças estrangeiras precisavam ficar juntas. Depois de pensar sobre isso e ver que ainda estava barulhento, Yer tossiu suavemente. Embora não fosse muito alto, todos no salão ouviram. Quase ao mesmo tempo, todos dentro do salão ficaram em silêncio. A identidade de Yerd era especial por ela ser a rainha da raça élfica. Ao mesmo tempo, ela também era a última a falar entre os três líderes. Ela raramente expressava sua opinião. Geralmente, seria Solomon ou Ler que falavam enquanto Yerd ouviria e diria algumas palavras durante tempos críticos. Independentemente de Solomon ou Ler, para eles, a opinião de Yerd era muito importante. Desta vez, Yerd na verdade pretendia falar primeiro. Isso estava além da expectativa de todos, que em troca tornou o salão extremamente silencioso. Depois de olhar para todos, Yerd disse: todos, argumentar não resolveria nada. Na minha opinião, devemos enviar tropas para os Pégaso alado. Isso também será uma oportunidade para testar a atitude do Sr. Zawai. Ele disse que ele deixaria o reino divino pois ascenderia. Se isso é o caso, então ele não se importaria da gente enviar tropas. Caso contrário, ele estaria mentindo. É possível que ele seja quem enviou o ataque no clã Pégaso alado usando essas armaduras mágicas. Essas coisas não apareceram no reino divino antes. Sua força de ataque é formidável, então ele pode colocar uma ameaça ao reino divino. Nossas raças estrangeiras precisam sobreviver. Portanto, precisamos entender nossos inimigos. E precisamos despachar nossas tropas para fazer isso. Yerd falou seus pensamentos um por um. Assim que ele ouviu Yerd, Ler não pode deixar de franzir a testa. Ele sabia que enviar as tropas neste momento era inevitável. Então Yerd se virou para Ler e disse: precisamos despachar e resolver esse assunto no tempo mais curto. Portanto, quero 4 anciões supremos junto com 20 milhões de soldados. Entre esses 4 anciões, 2 virão dos elfos enquanto 2 virão dos Homens-Fera. Os anões não precisam enviar nada. Afinal,
Ainda precisamos de especialistas o bastante para defender o território das raças estrangeiras. As palavras de Yer fizeram os olhos de Solomon brilhar. Ele imediatamente entendeu por que Yer fez isso. Solomon era muito favorável com a abordagem de Yer. Embora Solomon amasse ser poderoso, ele não era um idiota. Ele sabia sobre a situação das raças estrangeiras. Neste momento, as raças estrangeiras não podiam sofrer nenhuma disputa interna. E foi por esse motivo que ele não disse de imediato que deveriam enviar tropas. Ao invés disso, ele iniciou uma discussão entre as três raças. Porém, Solomon não esperava que Yer fosse tão formidável. Solomon pensou que seu plano fosse arruinado, mas quem teria pensado que Yer forneceria apoio? Além disso, era a melhor aproximação que eles poderiam fazer agora. As raças estrangeiras despachariam soldados. E como os anões não queriam isso, então eles não seriam forçados. Com o assunto desse jeito, como os anões poderiam se opor? Depois de pensar sobre isso, Solomon se virou para ler. Após encontrar os olhos de Solomon, Ler assentiu e disse: concordo com a sugestão da rainha Ed. Solomon relaxou e assentiu: tudo bem, então chegamos a uma decisão. Prosseguiremos com a discussão de quais soldados enviar. Neste momento, Zauai estava dentro do espaço olhando para o que estava acontecendo. Quando Zauai foi para o território das raças estrangeiras, ele também fez mapas para o espaço. Não se deve esquecer que Zauai não chegou no território dos anões primeiro. Pelo contrário, ele na verdade chegou no território dos Homens-Fera. Naquele tempo, Zauai liberou seu cajado para mapear o território dos Homens-Fera. Por causa disso, ele agora poderia monitorar as raças estrangeiras à vontade. Laura e as meninas estavam sentadas ao lado de Zauai. Seus rostos estavam sombrios enquanto ouviam as raças estrangeiras discutirem quais tropas enviar. Então Laura bufou friamente e disse: esse grupo de coisas ingratas. Irmão Ai, devemos lhes ensinar uma lição desta vez. Zauai sorriu levemente e disse: lhes ensinar uma lição? Por quê? Isso não é o que queremos. Agora que eles despacharam tropas, seremos capazes de ver como a família Uneal lida com eles. Atualmente, temo que as armaduras mágicas não sejam capazes de lidar com os anciões supremos. Quando isso ocorrer, a família Uneal com certeza enviaria armaduras mágicas mais formidáveis. Precisamos prestar atenção neste momento. Laura bufou friamente e disse: ainda devemos ensinar uma lição. Além dos anões, estou muito cansada de olhar para os rostos fedorentos dos homens férielfos. Zauai sorriu levemente e disse: não se preocupe, esse momento chegará com certeza. Entretanto, agora não é o momento. Não se preocupe mais com isso. Vamos lá dizer ao Shen sobre a situação e então fazê-los se preparar. Laura assentiu antes de imediatamente ligar para Shan. Ela sabia quão útil a situação atual seria para Shan. Agora que a família Uneal tinha invadido o plano Pegasus alado, a impressão do clã de Shen sofreu uma mudança sutil. Shen seria capaz de fazer um bom uso do pedido de ajuda às raças estrangeiras de Fenglei. Shan atualmente estava dentro do espaço sem preocupação nos últimos 2 dias. Ele pretendia deixar seus membros de clã ansiosos. Senão, eles nunca apreciariam o que ele fez pelo clã. Neste momento, seu peixe mensageiro soou. Shan olhou e viu que era o peixe mensageiro de Zauai. Shan imediatamente atendeu a ligação e ouviu sobre as tropas das raças estrangeiras de Laura. Após ouvir Laura, Shan imediatamente soube o que as raças estrangeiras pretendiam fazer. Ele não esperava que Fenglei recorresse a uma opção tão drástica. O rosto de Shan ficou feio quando ele guardou o peixe mensageiro. Então ele se virou para o orador Fang, Feier e Jing. Eles estavam no momento dentro da casa de Feier e também ouviram o que Laura disse. Shan olhou para Feier e os outros e sorriu amargamente e disse: meus membros do clã realmente não falham em me deixar preocupado. Feier, o que você acha? Feier forçou um sorriso: tenho algumas ideias, mas não posso me intrometer nesse assunto. Caso contrário, apenas causaria o ressentimento de seu povo. Eu também acho que o senhor te disse essa informação para que você possa usá-la. Shan franziu a testa gentilmente. Ele entendeu o que Feier queria dizer. No entanto, ele não tinha confiança no seu clã. Ele poderia usar essas notícias, mas com a atitude do seu povo com ele, quem sabe quanto ela seria valiosa. O orador Fang olhou e disse: acho que poderíamos usar isso muito bem. Com a invasão da família Uneal,
O clã agora está ciente de que não estávamos mentindo. E agora que Feng Li pediu a ajuda das raças estrangeiras, os membros do clã com certeza se ressentiriam com ele. Não esqueça, acabamos de nos libertar do controle dos divinos. Não demoraria muito tempo para nosso clã se opor ao controle das raças estrangeiras. Comparado às raças estrangeiras, nosso povo preferiria aceitar o Senhor Zhao Ai. Quando ele ouviu o orador Fang, os olhos de Shan se iluminaram. Certo, então faremos isso. Desta vez, mesmo que não possamos levar todos para o espaço, ainda podemos achar mais maneiras de levar outras pessoas. Mesmo aqueles que não queriam vir agora terão que participar. Viver em outro mundo. Capítulo 986. Os dias recentes de Feng Ling não estavam indo muito bem. Ela era uma fazendeira de vegetais vendendo seu produto para a mansão do orador. Durante a época em que Shan pediu para Zhao Ai matar o patriarca, ela ficou enfurecida. Ela parou de fornecer comida para a mansão. Embora isso reduzisse significativamente seu lucro, ela não se importou. Para Feng Ling, Shan pedir para Zhao Ai matar o patriarca era um ato de traição. Por causa disso, ela decidiu ir contra o que Shan defendia, ao ponto em que ela não daria nenhuma comida para Shan comer. Embora Shan dissesse que havia invasores vindo e que o clã precisaria se mudar para um local seguro, Feng Ling, assim como os outros Pegasus alados, não acreditou. Mas quando a família Unial chegou, Feng Ling começou a acreditar nas palavras de Shan. Todavia, quando ela retornou para a mansão, ela descobriu que não havia pessoas. Ninguém sabia onde Shan e os outros estavam. Feng Ling começou a se arrepender. Por causa disso, ela continuou voltando para a mansão todos os dias. Ela esperava encontrar Shan e se desculpar. Ela também desejava que Shan pedisse que Zhao Ai ajudasse os Pegasus alado a passar por esse momento de dificuldade. No entanto, nos dias seguintes, Shan não apareceu. Feng Ling logo começou a se sentir desesperada. Neste dia, assim como de costume, ela foi até a mansão. A mansão atualmente estava desolada, não havia sentimento de vitalidade em lugar nenhum. Isso fez o humor de Feng Ling ficar terrível. Ela ainda se lembrava da época em que a mansão ainda era muito animada. Feng Ling inconscientemente começou a caminhar por toda a mansão. Ao mesmo tempo, ela pensou em como tratou Shan antes. Feng Ling se arrependia muito de suas ações. Neste momento, Feng Ling ouviu pessoas falando dentro do escritório. Ela olhou fixamente por um momento antes de seu rosto se iluminar de alegria. Ela imediatamente avançou para o escritório da mansão. Não havia guardas do lado de fora do escritório. Feng Ling se aproximou lentamente da porta até conseguir ouvir as palavras sendo ditas. Orador, isso é verdade? Feng Li realmente pediu que as raças estrangeiras resgatem o clã. Feng Ling nunca conseguiria esquecer a voz de Shan. Mas o que mais chocou ela foi o conteúdo da conversa. Feng Li pediu ajuda às raças estrangeiras. Embora isso pareça ser palavras comuns, mas fez Feng Ling pensar sobre o tempo em que os divinos ainda governavam o clã Pegasus alado. Feng Ling começou a ficar chocada, então ela continuou ouvindo. Neste momento, foi o orador Fang quem falou, não deve ser mentira. O Senhor Zhao Ai não está no reino divino no momento, então ele não tem como nos ajudar. Porém, ele ainda está preocupado com a situação aqui. Quando você informou que pessoas invadiram o clã, ele imediatamente quis voltar. Mas o Senhor ainda tem contatos dentro das raças estrangeiras. O Senhor Zhao Ai tem algum relacionamento com Binja e os outros. Agora que os três detêm grande status em suas raças, eles foram capazes de descobrir que Feng Li pediu ajuda às raças estrangeiras. Feng Ling estava ouvindo silenciosamente. No entanto, ela lamentou profundamente em seu coração sobre duas coisas. Primeiro foi seu preconceito anterior contra Shan e o outro era o ódio pelo que Feng Li fez. Feng Ling tinha 3 filhos, e seu filho mais velho foi um soldado Pegasus alado que morreu enquanto lutava contra os divinos. Por causa disso, Feng Ling estimava profundamente o clã Pegasus alado. Foi precisamente por causa disso que ela se opôs a entrar no espaço. Por esse motivo ela pensou que Zhao Ai governaria eles. Ela não permitiria que o sacrifício de seu filho fosse em vão. Isso a fez se opor fortemente. Entretanto, parece que Zhao Ai queria ajudar o clã Pegasus alado desde o começo. A única coisa que Feng Ling sabia era que Zhao Ai matou o patriarca Pegasus alado. Isso a fez não gostar de Zhao Ai e da ideia proposta por Shan. Mas mesmo assim, seu ressentimento para com as raças estrangeiras era maior.
Os Pegasus Alado gostavam de educação. Por causa disso, Feng Ling não era um idiota que não entendia de nada. Após ouvir que Feng Lei tinha pedido ajuda às raças estrangeiras, ela começou a se sentir terrível. As raças estrangeiras usariam essa oportunidade para controlar o clã Pegasus Alado. Assim que Feng Ling pensou sobre isso, a voz de Shan foi ouvida. Então qual foi a resposta das raças estrangeiras? Eles vão enviar tropas. O orador Fang respondeu, sim. Bingia já disse ao senhor que as raças estrangeiras já estão prontas para despachar tropas. Eles enviarão 4 anciões supremos e 20 milhões de pessoas. Shan ofegou, 4 anciões supremos. O que eles querem fazer com isso? Governar o clã Pegasus Alado. O orador Fang respondeu, as raças estrangeiras já discutiram isso. Entre as 3 raças, apenas os anões se opuseram fortemente a essa ideia. Isso se deve porque eles sabem sobre o bom relacionamento que o Sr. Zhao tem com a gente. Contudo, os homens fera e os elfos apoiaram o envio de tropas. Eles querem fazer isso para testar o Senhor. Shan perguntou, testar? O que você quer dizer? O orador Fang respondeu, isso mesmo, testar. Como o Sr. Zhao os ajudou a lidar com a raça divina, as raças estrangeiras começaram a acreditar que eles agora são os mais fortes no reino divino. Além disso, eles acham que todas as outras raças devem se submeter a eles. No entanto, eles ainda não acharam um motivo para se mover contra as outras raças. Neste momento, o reino divino está em um estado delicado. Todas as raças vassalas acabaram de obter sua liberdade. Por causa disso, as raças estrangeiras não puderam invadir apressadamente. Senão, eles arriscariam ser atacados por todas as raças vassalas. Eles precisam de uma boa desculpa para fazer um movimento. Mas agora, com o pedido de Feng Lei, as raças estrangeiras ganharam o que queriam, uma desculpa. No final, eles decidiram enviar tropas. Se eles enviarem tropas e o Sr. Zhao intervir, então eles apenas dirão que foi Feng Lei quem pediu por ajuda. E se o Sr. Zhao não aparecer, então eles ocuparão nosso plano Pegasus Alado. Com seus anciões supremos presentes, seria quase impossível para nós contra-atacarmos. No final, o clã Pegasus Alado se tornaria uma raça vassala das raças estrangeiras. Brum! O coração de Feng Ling pulsou forte após ouvir o orador Fang. E assim que ela pensou sobre isso, Shan quebrou a mesa. Com certeza, a voz furiosa de Shan logo foi ouvida. Eles ousam. O Sr. Zhao não vai deixá-los sair dessa. O orador Fang respondeu com um toque de impotência em sua voz. Temos que aceitar que o Senhor não pode cuidar de nós para sempre. Você deve estar ciente de que as 12 armas supremas agora estão nas mãos das raças estrangeiras. Mesmo se for o Sr. Zhao, ele ainda teria uma luta difícil com eles. Desta vez, as raças estrangeiras só estão indo de acordo com o pedido de Feng Lei. A sala ficou quieta por algum tempo. Então, depois de pouco tempo, Shan suspirou e disse, eu realmente não sei o que todos no clã estão pensando. Eles não sabem do estado atual do clã Thunder e dos bárbaros dentro do espaço do Sr. Zhao. Os 2 clãs não precisam mais se preocupar com comida ou bebida. Eles podem fazer o que quiserem. Eu já perguntei a Feier se o Sr. Zhao intervém nos seus assuntos. Feier me disse que o Sr. Zhao não interfere nem um pouco. Eles apenas continuam como sempre fizeram. Porque todos ficariam aqui e se defenderiam contra as raças estrangeiras ao invés de viver bem dentro do espaço do Sr. Zhao. O orador Fang respondeu, é por causa de poder. Yi Fei queria ser o rei do clã Pegasus Alado e governar o clã inteiro sozinho. Então ele lutou pesadamente contra entrar no espaço. Pense em quantas vezes você conversou com ele. Ele ouviu? No final, você teve que pedir para o Sr. Zhao matá-lo. Você só pensou no melhor para o clã. Mas depois que Yi Fei morreu, seu campo ainda sobreviveu, caindo sob o controle de Feng Lei. Quando eu fui lutar contra a raça divina, foi Yi Fei e Feng Lei que convenceram os membros do conselho. Isso me fez ser expulso. Neste ponto, não tenho mais influência para impedi-los. Isso fez o clã Pegasus Alado estar em uma situação terrível. Precisamos pensar em uma solução para resolver isso. Shan suspirou e disse, tem um método para fazer o clã entrar no espaço. Mas eles não entrarão. Eu já pedi ajuda ao clã Thunder e os bárbaros nesses últimos dias. No entanto, o clã Thunder foi severamente incapacitado pelo que aconteceu antes deles entrarem no espaço. Por outro lado, os bárbaros ainda estão se estabelecendo.
Isso torna impossível para eles despacharem tropas. Agora, nosso único meio é convencer nossos membros do clã para entrar no espaço. Porém, o clã não me ouve. Eu já fiz tudo o que podia. A voz do orador Fang respondeu: vamos entrar no espaço mais uma vez e ver se os bárbaros podem enviar tropas. Afinal, isso envolve a vida e a morte do clã Pegasus alado. A resposta de Shan veio: tudo bem, vamos tentar de novo. Então depois disso, nenhuma outra voz foi ouvida. Neste momento, Feng Ling abriu a porta do escritório. Porém, a única coisa que ela viu foi a mesa quebrada. Após não ver nada, Feng Ling não pôde deixar de se sentir arrependida. No entanto, seus olhos brilharam de repente. Ela ouviu a conversa entre Shan e o orador Fang e descobriu muitas coisas. Mais importante, essas informações eram muito importantes para o clã Pegasus alado. Ela precisava espalhar essas informações para os outros. Não deve subestimar a habilidade de uma mulher de espalhar notícias. Em menos de um dia, uma cidade inteira foi capaz de ouvir rumores de que as tropas que foram enviadas pelas raças estrangeiras não era para ajudá-los. Ao invés disso, era para conquistar o clã Pegasus alado. Mesmo que Feng Lei voasse para esse local, já era tarde demais para esconder algo. Além disso, o rumor ainda estava se espalhando rápido. Essa nova onda de informação se expandiu por todas as direções. Em apenas alguns dias, todo o clã Pegasus alado sabia desse assunto. Mas como Feng Lin poderia pensar que o que ela ouviu era apenas uma peça que Shan e o orador Fang encenaram? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.